né? Que você abra sua Bíblia lá em segunda carta de Paulo a Timóteo, uma carta que já acontece, ele já estava na prisão em Roma, tá? E vamos sentir o coração de uma pessoa que está cumprindo o seu legado, o seu propósito. Quantos estão cumprindo o seu propósito aqui, irmãos? Amém? Nós estamos aqui, estamos cumprindo um propósito, né? Depois arruma uma gravata pro Adilson aí, pode botar essa camisa do Flamengo aí, ó. Deve ser camisa do Flamengo. Botar uma gravata nele. Ah, pastor, o senhor está sem gravata, mas eu recebo ordem. Eu tenho que vir de blazer assim, que nem garotão agora. Eu recebi ordem, eu estou fazendo. Vocês não, vocês estão... A direção lá do Conavim é que os obreiros de gravata. Aí a gente segue aí, né? Amém? Então vamos lá, gente. Versículo 1 diz assim, isso. Eu te encorajo, solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Paulo estava encorajando Timóteo. Paulo estava preso em Roma, né? Eram os seus últimos momentos. E ele está fazendo um desabafo, né? Como um homem de Deus, assim, para a gente entender, né, que esses homens para nós são heróis, mas passaram pelas mesmas coisas que a gente passa. Um dia a gente vai encontrar com eles lá, né? Continuar perseverando aí na força, né? Nas atitudes, na unção, a gente vai encontrar com eles lá. E ele diz assim, ó, prega a palavra, é o que nós vamos fazer no sábado, né? Nós não temos compromisso. Tem gente que pensa que a gente vai pular a fogueira de São João. Não vamos pular a fogueira de São João, não. Nós vamos fazer uma festa de missões, né? Uma festa onde a gente vai, sabe, cultura do brasileiro, do carioca, né? Principalmente, a gente perdeu muito isso aqui, mas eu era criança e todo lugar tinha uma fogueira, toda rua tinha uma fogueira. Eu não sei se era aqui não, né? Não sei. Aqui tinha, né, Vandinha? Era balão, fogueira, um monte de coisa, né? Era uma coisa comum, cultural. E o apóstolo Paulo sempre falou que é assim, né? Eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Eu fiz de mercador para ganhar os mercadores, né? A igreja, ela tem esse compromisso, sabe? Através de uma estratégia. O que Paulo estava falando? Use uma estratégia para pregar a palavra do Senhor, porque já há tanta dificuldade, né? Das pessoas escutarem, enxergarem. Então use uma estratégia, e nós estamos usando a estratégia, é bíblico o que nós estamos fazendo, nós não estamos brincando de festa de São João, não, nós estamos pegando só um nome parecido, sabe, para a pessoa vir e a gente poder ter uma oportunidade que ela não tem. Gente, quantas pessoas que eu já não vi há anos, e quando a gente faz a festa genuína, as pessoas aparecem aí, vem me abraçar, vem se lastimar até, pô, pastor e tal, estou meio afastado, não sei o que e tal. Não vem na igreja, mas na festa genuína vem. E eu vou dar uma palavra para vocês, preparando vocês também para receber essas pessoas, né? Que eu deixar você assim, eu sei que todo mundo está sintonizado no Espírito Santo aqui. Quer você mais fraco na fé que você seja, mas nós estamos aqui porque estamos sintonizados no Espírito Santo. É só uma questão de perseverança, né? O que difere um do outro é a perseverança, porque Deus vai fazer a transformação na nossa vida. Bom, vamos lá. Prega a palavra. É o que ele fala aqui, ó. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende, encoraja com toda paciência e sã doutrina. Tem que ter paciência, irmão. Sem paciência a gente não consegue fazer nada, né? Porquanto chegará o tempo
em que não suportarão o santo ensino. Já está chegando isso, tem gente que não aguenta mais. Não vou para a igreja não, a palavra, não sei o que e tal. Não aguenta mais. Né? Sim ou não, irmão? Não é verdade? O camarada gosta de festa, mas da palavra, deixa eu fora, deixa eu... Né? Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades, né? Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Mitos a gente tem um monte por aí. Até o time de futebol pode se tornar um mito para a nossa vida, ser mais importante do que a palavra de Deus, né? O meu campeão. Hoje eu saí lá da onde eu moro, lá eu estava passando na Avenida Jambeiro, eu vi um monte de gente com a camisa do Fluminense, né? Condeno eles? Não, não condeno não, estão na deles. Eles estão buscando um campeão, né? Eles estão torcendo por um campeão. Mas nós temos um que é mais que vencedor em todos os campeonatos. Amém ou não amém? E nós não temos um mito, nós temos um Deus que nos protege, que nos guarda e que nos livra de todo mal. Amém? Bom, então, tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, ele falando para Timóteo, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista. Eu queria falar para você, quantos têm passado por lutas e sofrimentos aqui? Levanta a mão aí. Deixa eu ver se é só eu. Né? Tá flutuando aí? Teve gente que levantou até os pés. Tá flutuando. Né? Não é? Então, olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo e fala para a gente também. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério, né? Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. Ele estava falando que já estava no final da vida. É interessante, queridos, olha só, ele está nos abençoando hoje e escreveu isso por um tempo. E que naquele tempo que ele estava vivendo, ele não poderia estar vivendo no bem bom, mas ele estava preso, né? Tudo aquilo que a gente faz aqui nessa terra, sabe, a gente tem que entender que o volume de coisa que vai atingir, as pessoas que nós vamos atingir com as nossas atitudes, muitas das vezes o que a gente sente são os efeitos espirituais do que a gente está atingindo lá na frente. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Amém? Nós estamos, às vezes, sofrendo lutas, pastora, por aquilo que Deus está fazendo na vida dessas pessoas e que elas vão fazer na vida de outros. No caso de Paulo, nos atingiu. Olha o que o diabo queria. Queria que ele estivesse na prisão, murmurando, xingando, blasfemando e fazendo que nem a mulher de Jó falou para Jó: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, né? Mas ele falou: quanto a mim, eu já estou no final da vida, né? Eu estou como oferta de libação, eu sou o sacrifício, né? Eu estou no final. Mas ele fala que assim, quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação, que é o fechamento, né, do sacrifício. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Amém, irmão? Eu quero falar uma coisa para você. Eu na quarta-feira aqui, foi uma das palavras mais fortes que eu preguei aqui. Eu gostaria de repregar aquela palavra. Não reprego palavra, que eu não gosto. Eu acho que Deus é um Deus dinâmico. Mas se você quer perseverar, né? E a perseverança é aquilo que nos faz estar ligados à videira, sabe? Nós temos que ter atitude,
nós temos que ter uma ação e nós temos que nos esforçar, né? E ele fala aqui assim: combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Você quer um segredo para você verdadeiramente estar ligado à videira? Persevere. Persevere. Porque às vezes um namorado tira a pessoa de dentro da igreja, né? Às vezes é uma casa, é um carro, sabe? Tira a pessoa do centro da vontade de Deus. Mas o apóstolo Paulo, apesar de tudo isso aqui, eu estou perseverando na fé. Eu estou escrevendo para você, meu filho Timóteo, para que você seja um referencial e persevere também. Porque, queridos, o que nós somos, vamos passar para os nossos filhos. E nós temos filhos na fé também. Não são os nossos filhos naturais, às vezes, que vão seguir o que a gente está seguindo, né? Mas os nossos filhos da fé. Então é importante que a gente persevere. Agora, me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concedeu naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Quantos amam a vinda do Senhor aqui? Diga glória a Deus. Então tem uma coroa. Fala para o teu irmão aí, tem uma coroa. Não é coroa, não é a coroa. É uma coroa. Amém? Coroa da justiça. Não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Olha só, querido. Aqui eu vou entrar num assunto principal da nossa conversa hoje aqui. Ele fala para Timóteo, procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Olha só, já naquele tempo, né? A gente via gente debandar. Porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para a Tessalônica, né? Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia, né? Você pensa, eu já conversei com alguns irmãos assim, e assim, né, amado, a gente, 22 anos, vai para 23 anos de igreja, né? Vai para 22, né? 22? 22, né? Eu já vi de tudo, eu já vi a igreja encher, já vi a igreja esvaziar, já vi irmãos chegando para mim aqui assim, falando, pastor, eu não tenho vindo, sabe por quê? Porque fulano não tem vindo. Eu falei, pô, meu irmão, tua Maria vai com as outras? Se o teu irmão pular da ponte, tu pula também? Tu tem que estar no centro da vontade de Deus, né? Amém? Até o apóstolo Paulo viu isso acontecendo, amado. Você já imaginou você pregar a sua vida inteira, tu tá no final da tua vida, do teu ministério? Cara, é muito dolorido isso, né? Aqui não tem alguns pastores que a gente conhece hoje, muito prósperos, né? Que estão vivendo um tempo mais parecido com o tempo de Salomão do que o tempo do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo aqui está vivendo um tempo em que teve gente que abandonou ele. Quantos estão entendendo isso? É o final da vida dele, e tem gente que abandonou ele. Ele não tem nenhum palácio, ele não tem nenhuma casa, não tem nenhum carro importado, né? Ele está sofrendo um momento aqui de debandada, mas mesmo assim ele está perseverando no Senhor. Amém? Fala para o teu irmão, você deve perseverar até o fim. Amém? Ele diz, eu tenho certeza da coroa, porque todos aqueles que esperam a vinda do Senhor terão uma coroa de justiça. Amém? Ele não estava esperando em coisas naturais aqui, mas ele falou uma coisa aqui, olha, muito legal.
e que é o tema da nossa mensagem aqui. Eu estou contextualizando, né? Porque você pegar um texto fora de contexto, não dá para entender. Mas diz assim, ó, somente Lucas, ó, ele está falando, dos que estavam, somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Vamos repetir isso aqui? Toma Marcos e traze-o comigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ilumina nossos corações nessa manhã. Estamos aqui, Senhor Deus, para crescer na graça e no conhecimento de Deus, pedindo ao Senhor, Pai, que fale aos nossos corações e que, Senhor, nada venha distrair a gente ou enganar a gente. Nós não vamos levar de carona ninguém, né? Mas nós vamos ganhar vidas para Jesus. Vamos fazer com que pessoas que não enxergavam passem a enxergar. Por causa do teu ministério na nossa vida. Por causa do teu milagre na nossa vida. Senhor, a salvação é de graça. Mas, Senhor Deus, a santidade e a perseverança têm um esforço, né? E que o Senhor nos ajude a perseverar, a nos santificarmos, a crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria compartilhar com vocês, inclusive que estão em casa também, que vão nos assistir, só está gravado hoje a palavra, que mesmo os grandes homens de Deus precisaram de ter pessoas ao seu lado que o apoiassem, né? E cooperassem com ele. Mesmo os grandes homens de Deus. Aqui eu estou falando do apóstolo Paulo, né? Do cara, né? Do homem de Deus que na realidade foram 12 os discípulos, né? Um se perdeu, os outros 11 foram muito importantes, mas o apóstolo Paulo, dos 27 livros do Novo Testamento, escreveu 14, deixou 13 para os demais escreverem. Foi um homem que, mesmo não tendo visto Jesus face a face, né? Mas o Espírito Santo de Deus, sabe, o transformou, modificou o seu interior, foi com ele, né? Guardou ele nas lutas, nas guerras, nas batalhas, nas injustiças. E ele tinha tanta sede e fome das coisas de Deus, que ele não estava nem aí para aquilo que ia acontecer para ele. E eu creio, sabe, que hoje aquilo que a gente exalta e reconhece na vida de Paulo foi fruto, sabe, de um amor intenso, de um fogo intenso que habitava no seu coração. E esse fogo intenso pode habitar no meio do teu coração também. Não que a gente vá ter que viver o que ele viveu. Nós não precisamos. Mas uma coisa nós precisamos enxergar, que aonde Deus nos colocar, sabe, ele tem um propósito. Amém? Você aonde está hoje agora, há um propósito de Deus na sua vida, né? E você pode ter certeza de uma coisa, vai ter gente na direita ou na esquerda que vai debandar, vai chutar o balde, vai sair do barco, mas Deus tem um propósito na tua vida. Como eu deixar esse barco se Deus tem um propósito na minha vida? Gente, mesmo esse grande homem de Deus, ele deixa para a gente uma ligação de vida com as pessoas, que eu acho a coisa mais simples
que a gente vê na palavra de Deus, mas mais poderosa também, da gente entender que até os grandes homens de Deus erram, né? Eu vou abrir para você aqui, olha, Atos dos Apóstolos 13:13. Você ouviu falar aqui no Marcos, né? O nome dele real era João Marcos. João Marcos, ele era filho de uma mulher temente ao Senhor, e João vem do hebraico, né? Marcos é do latim, né? Ele era assim, meio dupla nacionalidade. E o que acontece? Ele era primo de um homem chamado Barnabé, que quando Judas foi descartado por ele mesmo, né? A igreja teve que se juntar, e entre os escolhidos, né, para substituir Judas, ficou Matias e Barnabé. Mas Barnabé, para mim, foi o 12º discípulo de Jesus. Porque Matias praticamente depois não aparece, ele é levantado, era um homem de fé, mas Barnabé não. Barnabé fez parte da primeira viagem missionária de Paulo, posterior, para ganhar igrejas. E nessa primeira viagem de Paulo, o que aconteceu? Tinha um jovenzinho chamado João Marcos. Marcos, o mesmo Marcos do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Esse Marcos é esse menino, Marcos. E Marcos, o que acontece? Ele era jovenzinho, era primo de Barnabé. Assim, quando você lê a Bíblia, você não identifica muito que eles eram parentes. Barnabé já tinha ganho Paulo, que Paulo tinha passado um tempo fora e desanimado, e Barnabé foi lá e catou Paulo e trouxe para perto de si. Barnabé era um tremendo homem de Deus, era um tremendo evangelista, era desses caras, sabe, que conseguia fazer coisas impossíveis na vida das pessoas, sabe, provocar o amor de Deus, sabe, ter uma forma de pregar de tal forma que aquela pessoa que estava desanimada, estava longe, voltava para o Senhor. E o que aconteceu? Paulo e Barnabé, eles saem na primeira viagem missionária, né? Depois de aprovado pelo concílio lá de Jerusalém, eles saem, e no meio do caminho eles têm um conflito ali, porque João Marcos era novinho, e João Marcos falou que assim, eu quero voltar para minha mãe, eu quero voltar lá para Jerusalém, né? Eles estavam, se eu não me engano, estavam já na Ásia, e ele falou, não, eu quero voltar, e ficou aquele impasse, e Paulo ficou revoltado com aquilo, que o Paulo era um camarada muito incisivo, muito firme nas suas decisões, ou tu é homem ou tu não é homem, cara. Tu tomou uma decisão de estar com a gente, tu vai até o final, tu não vai atrapalhar a viagem não. E Barnabé, não, calma rapaz, tal, garoto, né? A gente sempre, sabe, no nosso jeito de ser, porque quem transforma a gente é a santidade do Senhor, né? A paciência vem com a santidade no Senhor, a gente, sabe? Eu pensava que eu pegava eu fiz um curso na aeronáutica que era inspetor de manutenção na área de controle de tráfego aéreo. Eu falei, cara, eu tenho um melhor curso, reconhecido até lá na USAF, né? Tem um diploma lá que não serve para nada, mas se eu fosse trabalhar lá fora, valeria alguma coisa. Eu falei, eu vou aplicar isso na igreja, mas a igreja é diferente de um lugar que você paga as pessoas para trabalhar,
que a pessoa está com interesse de no final do mês, ela não perder o emprego, aí ela se submete. Mas nós nos submetemos pelo temor que nós temos. Quantos estão entendendo, amado? Né? E quantas coisas eu errei por causa da minha incisividade, ser incisivo, né? E erro até hoje. E Paulo, sabe, naquele momento ali, não, cara, a gente tem que evangelizar, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que montar a barraca, tem que fazer a bandeirinha, né? João Marcos está atrapalhando a gente. Bom, beleza, na segunda viagem de Paulo já fala que assim, eu não vou levar João Marcos não. O Barnabé queria, não, leva João Marcos. Ficou um impasse, ficou uma treta entre eles tremenda. Olha só. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegavam para Perge, que fica na Panfilha. Então João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Essa foi a treta. No 15:35, Paulo e Barnabé também permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros irmãos pregavam e ensinavam a palavra do Senhor. Passado alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades os quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos como estão vivendo. Sabe, queridos, o cristão que faz o ID do Senhor, ele tem que ter esse gosto, sabe, de cuidar daquilo que ele está fazendo. Nós estamos no grupo familiar, sabe, nós sabemos que isso é um ID que Deus está nos entregando. Não um grupo para ficar reunido, fechado, entre 5, não, a vitória, lá é uma bênção, a comunhão é uma bênção, não. Esse grupo, a finalidade é que a gente aumente ele com outras pessoas, que a gente ganhe e a gente tenha um lugar para colocar essas pessoas, para a gente falar do amor de Jesus para essas pessoas. Paulo e Barnabé estavam fazendo isso, mas só que eles estavam voltando nas cidades que eles tinham ganho, as pessoas. E Barnabé queria que João, também chamado Marcos, os acompanhassem. Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde a Panfilha havia decidido se afastar deles e não os acompanhar até o fim da missão, né? O que aconteceu? Aquele menino que estava começando, né? A princípio, parecia ser uma vida não frutífera. Parecia ser uma pessoa, sabe, que ia dar trabalho, ia dar problema. Eu quero falar uma coisa para vocês, nós que achamos que somos muito bons e somos líderes, né? Ou que somos o melhor da onde nós estamos. Quantos crentes nós temos aqui? Homens e mulheres de Deus aqui, né? Nós sempre achamos assim nas nossas decisões, até para chutar o balde. Eu sou o melhor desse negócio aqui, eu estou tomando a decisão certa aqui, né? Às vezes nós achamos que nós estamos tomando a decisão melhor, né? Mas nós precisamos observar que na vida de muitas pessoas o começo parece infrutífero. Sabe, querido, talvez vocês olhem para algum irmão e falar que assim, isso aí, investir nele. Investir na rua, Veríssimo Machado, isso é infrutífero. Isso não dá caldo. Você já viu pessoas pensando assim? Investir no meu grupo familiar? Tem gente que nem participar de grupo familiar participa, né? Não sabe a bênção que é, amado, o grupo familiar. Quando você está fazendo o ID,
É promessa de Deus que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Gente, você não tem um pastor doido, uma pastora doida, os homens e mulheres líderes doidos, não. É que nós fazemos aquilo que nós queremos que aconteça. Porque a promessa de Deus é que Ele vai estar conosco. E Ele tem estado, né? Mas muitas coisas ou muitas pessoas, a gente tarja logo aqui assim, ó, inútil, né? Não frutífero. Vai dar problema. Quantos estão entendendo a história de João Marcos aqui? É o início, tá? Mas a gente mostrou lá que Paulo já no final falar que assim, ele é muito útil para mim. Lembra que eu li ali? Traga Marcos. Às vezes a gente pensa que aquela pessoa que está ali no começo, né? A gente nunca vai precisar dela. E um dia, Deus muda a história e vai ser a pessoa mais importante na nossa vida. Amém? Gente, eu estava lendo isso, eu estava lembrando o que a gente está fazendo aqui, sabe? Porque muitas das vezes a gente pode ter falado aqui assim, olha quantas vitórias nós já tivemos nesse lugar aqui. Primeiro foi a vitória assim que a gente chegou aqui, né? Que o camburão parava direto aqui, porque tinha um vizinho aqui que falava que assim, ó, esse pessoal aí fica falando alto na igreja, cantando alto na igreja. E a gente mal tinha um som aqui estruturado para cantar ou fazer alguma coisa aqui. E, no entanto, tinha um pagodão aqui do lado aqui, não sei quem lembra, né? Rolava aqui, não tinha problema nenhum, né? Rolava a seresta aqui dentro, por causa do barulho, né? Então, sabe, queridos, quantas vitórias Deus já nos deu aqui nessa rua aqui. E o que Ele tem preparado para nós aqui, né? Então, o importante, sabe, é que a gente não desanime. Porque aquilo, ou as pessoas que parecem aparentemente, sabe, ou que falharam, que nem João Marcos falhou, ele foi embora, deixou Paulo na mão, e Paulo falou que assim, ó, comigo não, isso aí, ó, se fizer comigo, né? Mas, gente, até o grande homem de Deus, Paulo, aprendeu que, sabe, na nossa vida tem um processo. Ah, pastor Fábio, pastor Luciano, vocês são pacientes e tal. Porque nós não começamos assim. Tem um processo na nossa vida. Que a gente sabe que tem pessoas, sabe, queridos, que começam. E quando elas vão terminar, vão ser mais crentes do que a gente. Eu queria orar por encantamento, irmão. Tem gente com sono aí. Senhor, está repreendido todo encantamento no meio da igreja. Em nome de Jesus, esse espírito de sono bate em retirada. Saia no nome do Senhor Jesus, que você vai ouvir a palavra de Deus hoje. Amém? Então, eu queria falar com vocês isso, sabe? O processo de João Marcos foi algo assim, a olhos vistos. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, Colossenses. Colossenses. Vocês ficam tristes comigo se eu avançar um pouquinho do meio-dia? Colossenses capítulo 4, 10. Diz assim: saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, assim como Marcos, primo de Barnabé, sobre quem já recebeste instruções. Perdão, eu não botei. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, assim como Marcos, primo de Barnabé. Aí você vê que ele era primo de Barnabé. É o único lugar que você vê escrito aqui que Barnabé era primo de João Marcos. Mas não era por causa de ser primo, não, porque Barnabé era um tremendo homem de Deus mesmo. Ele gostava de investir, investiu na vida de Paulo, e Paulo não era primo dele.
né? Fala aí pro Kleber aí, Edu. Eu vou investir na tua vida, Kleber. Né? Eu falo pro teu irmão que tá aí, ó, do lado aí, eu vou investir, hein? Tu se cuida que eu vou investir na tua vida aí, Ítalo. Amém? Vai valer a pena. Toca aí no Ítalo aí, ó. A juventude aí, toca no Ítalo aí, ó. Toca aí, pode tocar no Ítalo, tá com medo de você, Ítalo. Thaísa, toca no Ítalo aí, ó. Toca, eu vou investir em você. Vocês também aí, ó. Daqui a pouco dá um abraço nele aí. Né? Amém? Ó, saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, assim como Marcos, primo de Barnabé, sobre quem já recebeste instruções. Portanto, se ele vos visitar, recebei-o. Né? Então, queridos, primeiro começou com uma referência negativa, uma pessoa infrutífera. E ele passa a ser uma pessoa de referência. Quer ver? Colossenses, Filemon. Quem conhece a história de Filemon? 1:24, olha só. Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, o apóstolo Paulo já chama no final das contas Marcos como colaborador dele. E naquele pedaço que a gente leu, somente Lucas está comigo, né? O texto de 2 Timóteo 4:11, toma contigo Marcos e traze-o, pois é muito útil para o ministério. O que tu está querendo falar, pastor? Eu quero falar para você que a pessoa que você acha menos importante pode ser muito importante no final do seu ministério. Sandoval. Cara, eu levo muito a sério isso. Adilson, cadê o Adilson? Adilson foi até pro banheiro, Adilson. Ó, então, queridos, olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeira coisa, não é porque uma pessoa falhou. Adilson, não é porque uma pessoa falhou com você, tá? Que desqualifica ela permanentemente na nossa vida. Sinto a presença de Deus aqui, amado. Quantas vezes eu ouvi pessoas e eu peço perdão a Deus por eu não ter falado isso, né? A gente sente, mas às vezes não consegue expressar, né? Não é porque uma pessoa falhou com a gente, não é porque, sabe, ela errou com a gente, que ela tem que ser qualificada permanentemente como uma pessoa inútil. Porque existe um poder que transforma as vidas. Sabe o que precisa, Adilson? A gente ir lá no Sandoval e a gente chegar a Sandoval, Jesus te ama. Encorajar ele, levantar ele. Porque existem momentos, se não tem um Barnabé ali, ó, que tinha um Paulão, hein? Mostrei para vocês que o cara era fera, mas tinha um Barnabé. O Barnabé falou aqui assim: Paulo, deixa ele comigo, deixa que eu cuido dele, cara. Não vamos tirar ele da linha, não. Deu para entender, Cleber? Quantas vezes é mais fácil? Descarta, manda embora. Eu só mando embora se a pessoa quiser, porque eu não posso mandar embora. Né? Porque todo mundo tem livre-arbítrio. Mas tu não vai ver nunca o pastor Fábio falar para uma pessoa assim, ó, segue destino, né? Porque a gente não sabe o que Deus vai fazer,
que Deus entrando, porque muita gente egoísta, né? Às vezes cheia do poder de Deus, aí quando a gente está cheio, a gente esquece dos outros, né? Ah, esse irmão aí é uma mala sem alça, não sei o que, tal, né? Eu já vi gente fazendo isso aí, né? Mas, queridos, todos que eu vejo fazendo isso, do tempo que eu vi, sempre vão embora. Sempre vão embora. E não vão bem. Porque recebem de Deus e dão o pior para Deus. Bom, coloquei outra coisa aqui. De um homem inútil a uma pessoa útil. Amém? Como é que isso acontece, Marta? Sabe como é que acontece? É porque quando a graça de Deus entra na vida das pessoas, sabe? Uma história rachada se transforma num instrumento precioso. Eu não sei se você está entendendo o que Deus quer fazer com a gente aqui, mas quer mudar a história. Quer mudar a história de pessoas. Irmão. Há uma luta grande para a gente parar. Mas quem quer parar? Às vezes dá vontade de parar. A gente tem que avançar. Eu sinto Deus falando para a gente aqui. Maior o que está em nós. Eu não preciso de muitos, não. Eu preciso de poucos para fazer o que eu tenho que fazer. Agora, irmão, não sei vocês, mas eu prefiro estar com Deus. Né? Amém? Então eu aprendo aqui para... Tinha muita coisa para falar, né? São meio-dia e 8. Eu aprendo uma coisa aqui, na vida de João Marcos. Sabe, Kleber? Que a gente está servindo essas pessoas, às vezes dá uma vontade de chutar o balde, né? Está tudo na nossa vida, na nossa conta e tal, coisa, mas vale a pena, né? Deus tem poder. Ó, dentro do ministério, segredos de ministério que eu estou compartilhando com vocês, segredo do ministério que eu já vivi. Deus pode transformar e mudar corações e dar crescimento na vida das pessoas. João Marcos era um inútil. Se tornou uma pessoa muito corajosa e muito útil. Uma outra coisa, sabe? Muitas das vezes nós estamos a batalha espiritual, né? Amém. Então, deixa quieto, fica tranquilo. Isso. Isso. Bota a Carlinha do teu lado. Não sei. Mas não deixa a Carlinha ali para resolver isso não, tá? Bom, segunda coisa, sabe? Nós não podemos julgar. Ó, isso é sério demais. Não julgue as pessoas pelo erro que ela cometeu nesse momento agora. É o que Deus me ensina nessa passagem aqui. A pessoa errou ali, né? Cara, eu tenho que crescer na minha vida. Eu tenho que ser diferente, eu tenho que ter a graça do Senhor na minha vida. A pessoa errou ali. Mas o julgamento que eu faço ali, né? Eu tenho que dar brecha para um futuro que Deus vai fazer. Amém? Eu não posso sentenciar por causa do passado ou de um erro que cometeu. Porque eu cometi tantos.
E Deus tem modificado a minha vida. Amém? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Deus tem poder de restaurar aquilo que está quebrado. Segredos do ministério. Ah, eu estou lá na barraca e tal. Poxa, tem um irmão aqui, poxa, podia ajudar. Eu estou sozinho aqui. Eu queria te alertar uma coisa. Se acontecer isso, tenha certeza de uma coisa. Deus está trabalhando com você, né? Para você ter paciência, é o que Paulo falou. Tenha paciência, né? Persevere, né? Eu estou aqui como quiribação. Eu estou fazendo parte do sacrifício aqui no altar, né? Mas eu tenho a coroa da vitória, eu tenho a coroa da vida, que foi posto a todos aqueles que, sabem, esperam na vinda do Senhor. Está doendo, mas eu tenho um propósito na minha vida. O propósito que Deus tem na minha vida é muito maior do que tudo isso que está acontecendo ao meu redor. Amém? E outra coisa, sabe? Um perdão e uma reconciliação. Você vê que para Paulo ter, a pastora falou aqui sobre perdão, né? Para Paulo ter propiciado um achegar de João Marco, teve que haver perdão. O poder de um perdão e de uma reconciliação pode ser o teu futuro no momento da dificuldade, no momento da dor. Paulo estava preso e ele fala aqui assim, olha, eu vou voltar lá para você não... Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Você pode dar glória a Deus, amado? Poder do perdão, isso, né? Olha o poder do perdão. Monte de gente boa deixou ele, chutou o balde, saiu do barco. E aquele que era inútil, aquele que era infrutífero, né? Então, queridos, assim, fracassos na nossa vida. Agora eu vou falar para você que se sente culpado de alguma coisa. Fracassos na nossa vida não significa o nosso futuro. Vai ter gente que... Fala para o teu irmão aí, vai ter gente que vai se surpreender, hein? Vai ter gente que vai se surpreender contigo, hein, né? Ó, Paulo rejeitou. E depois no final, eu quero a tua companhia. Você que é o companheiro meu, né? Sabe o que diz isso para mim, irmãos? Que muitas das vezes, né, o arrependimento... Ó, fala para o teu irmão aí, viva uma vida de arrependimento, né? Viva uma vida, sabe, Deus tem poder sobre as nossas falhas. Tem gente que para porque falhou, né? Mas eu quero falar para você, persevera. Perseverança é estar no centro da vontade de Deus. Nós somos o ramo, Ele é a videira. O nosso Pai é o agricultor. Aquele que está na videira vai dar muitos frutos, e esses frutos vão permanecer. Era isso que eu queria trazer para vocês. Nós não vamos sair da videira. Projeto Vida Nova de Rocha Miranda hoje está fazendo uma declaração pública de que a nossa vitória vai estar firmado e perseverante na videira. O que se falou no passado passou. O que Deus tem para nós agora é vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu com esse momento, né,
Dou um abraço para todos aqueles que estão nos assistindo na live. E logo mais às 18h30 estaremos juntos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém?